Uma das questões filosóficas sempre presente em várias épocas é sobre a possibilidade de alcançar a verdade plena e absoluta. Foram criados mecanismos para responder algumas das perguntas que até então não tinham respostas. Um desses mecanismos é a metafísica. Aristóteles, seguidor de Platão, foi um dos filósofos que se dedicou ao estudo da metafísica. O termo metafísica em Aristóteles serve para analisar os fenômenos que acontecem além dos nossos sentidos e além dos limites empíricos. Depois de Platão e Aristóteles, surgiram outros pensadores que estudaram a metafísica, as variadas formas de observar o mundo e seus fenômenos. Nessa aula, escolhemos dois filósofos que tinham também como objeto de estudo os limites da razão. O primeiro filósofo é René Descartes. Descartes foi um filósofo e matemático francês. Por muitos, ele é considerado o pai do pensamento científico moderno. Para Descartes, a dúvida é um dos métodos para se obter o verdadeiro conhecimento. O pensador sugere que devemos colocar em xeque tudo que sempre foi tido como verdadeiro, tudo que julga ser a verdade absoluta e concreta. Em sua obra O Discurso do Método, Descartes, através de sua lógica, tenta provar que Deus existe. Ou seja, a razão transcende o empírico, logo ela não tem limites. Outro filósofo que estudaremos é Immanuel Kant, que ao contrário de Descartes acredita que a razão é limitada. Para Kant, não há possibilidade de conhecer objetivamente aquilo que não é empírico ou que não podemos sentir. Platão e Aristóteles, então, estariam equivocados com o conceito de alma, assim como Descartes não teria como provar a existência de Deus. Kant não descarta que através da razão é que podemos obter o conhecimento, porém não é possível somente através da razão. A razão kantiana limita-se ao existente, que é empírico, que podemos sentir. O estudo feito referente àquilo que não se pode provar para Kant não tem validade. Depois dessa introdução, a gente volta a falar um pouco mais sobre Descartes. Também vamos falar sobre a revolução científica, o método cartesiano, cogito, a ideia de Deus e de mundo e a consequência do cogito. René Descartes foi um filósofo francês que nasceu em 1596 e morreu em 1650. Também é conhecido pelo nome de Cartésios, que vem do latim. Por isso, seu pensamento é considerado cartesiano. Por muitos, é chamado de fundador da filosofia moderna e até mesmo pai da matemática moderna. É considerado um dos pensadores mais influentes da história do pensamento ocidental. Na Revolução Científica que aconteceu no modernismo, ao contrário do modelo aristotélico de conhecimento, os estudiosos não focavam somente na relação e construção do ser perante o mundo, mas também na forma em que as coisas são apresentadas e o quanto é possível conhecê-las. Na Revolução Científica, estudiosos não só se interessavam pelas coisas ao seu redor, mas também se preocupavam em conhecer tudo o que fosse possível de uma maneira original e que não pudesse ser refutada. As perguntas não giravam em torno somente da curiosidade da descoberta, mas também sobre a forma de analisá-la de uma maneira que não gerassem refutações, chegando assim na verdade absoluta sobre a questão ou objeto de estudo. Descartes faz parte do racionalismo. Os racionalistas dão prioridade para o papel da razão no processo de conhecimento. Para Descartes, ciência e ética estão relacionadas, já que o próprio ser constrói o seu conhecimento. O nosso próximo tópico é sobre o método. O método cartesiano de chegar à verdade absoluta das coisas é sempre questionar o critério usado para se chegar a tal verdade. É válido questionar tudo aquilo que já era tido como verdadeiro e irrefutável. Para construir um método seguro que o levasse à verdade, Descartes usa a lógica matemática. Isso não quer dizer que aplicaria de fato a matemática em todos os seus estudos, mas que usaria a razão e não os sentidos para se chegar a conclusões. Para isso, foram estabelecidas 4 regras. A primeira é a regra da evidência, que acolhe o que aparece ao espírito como ideia clara e distinta. A segunda regra é a regra da análise, que separa em parcelas as dificuldades para resolvê-las por partes. A terceira regra é a regra da ordem,
que é debruçar-se sobre os aspectos mais fáceis e menores do estudo para depois partir para as dificuldades maiores. A quarta e última regra é a regra da enumeração, que é revisar todo o conteúdo para ter certeza que nada foi esquecido ou até mesmo omitido. Agora falaremos um pouco mais sobre o cogito. Descartes também posiciona-se diante do próprio ser que duvida. Em sua obra O Discurso do Método, o autor escreve: enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. É notando que essa verdade, eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa, que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de abalar. Julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que procurava. O eu é o pensamento puro, que se refere ao ser pensante, algo como existo enquanto penso. Descartes agora se encontra com uma nova perspectiva, clara e distinta, que mudaria e reconstruiria toda a forma de saber. Por mais que o método seja interessante para resolver problemas em relação à verdade, não garante que o objeto estudado corresponda a uma realidade fora do pensamento. Descartes distingue então 3 ideias claras sobre o espírito: as inatas, que nasceram conosco; as adventícias, que vieram de fora; e as factícias, que foram inventadas por nós. O cogito, no caso, não é uma ideia que veio de fora, muito menos algo que criamos a partir da imaginação. Portanto, é algo que já se encontra no espírito e fundamenta as verdades conhecidas. Não é incomum escutar a expressão cogito ergo sum para se tratar da ideia de penso, logo existo. Na época de Descartes, era comum entre os intelectuais expressões em latim. O logo não deve ser entendido como uma expressão conclusiva. Para Descartes, é uma intuição pura que faz o ser pensante ser percebido. Uma das ideias inatas para Descartes é que se refere a Deus. Também na obra O Discurso do Método, o autor escreve: pelo nome de Deus, entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente, e pela qual eu próprio e todas as coisas são, se é verdade que há coisas que existem, foram criadas e produzidas. Mesmo que essa ideia exista em nossas mentes, o que garante que representa algo real? Deus de fato existe? Pensar em Deus como um ser infinito faz com que a infinitude represente um Deus perfeito. Nós humanos somos finitos e imperfeitos. Portanto, não podemos alcançar com plenitude a ideia de Deus, que supera toda a perfeição que o homem pode imaginar. A ideia de Deus, porém, pode nos dar uma noção do que se trata perfeição e infinitude. Descartes, de forma ontológica, tenta mais uma vez expressar a existência de Deus. Se Deus é perfeito, deve ter a perfeição da existência. Caso contrário, algo ficaria lhe faltando para ser perfeito. Portanto, ele existe. Depois de fixada por dedução a ideia de Deus como ser perfeito, o próximo passo seria questionar sobre a realidade das coisas materiais. Então agora a gente entra na questão do mundo para Descartes. Descartes começa duvidando da existência do mundo e também do seu próprio corpo, levantando a hipótese de um Deus enganador ou até mesmo um gênio maligno que o faria perceber o mundo de uma forma diferente do que realmente é. Agora, considerando a certeza de que Deus existe e que é perfeito, fica implícito de que não nos enganaria. A ideia de um Deus perfeito e existente serve de garantia para que o mundo em nossa volta seja real, claro e distinto, existindo de fato. Como parte do mundo, também fica claro que o nosso corpo existe. Os objetos do mundo chegam até nós como ideias que têm uma realidade externa. Através do método, Descartes verifica quais dessas ideias são claras e distintas. Daí vem a ideia de extensão, que é uma propriedade essencial no mundo material. Assim, são secundárias as propriedades como sabor, peso, cores e sons, por exemplo. Por serem subjetivas, não podemos ter ideias claras e distintas sobre essas coisas. A extensão é a ideia de que Deus colocou movimento no mundo logo que o criou.
Antes de partir para o nosso próximo pensador, a gente vai falar sobre as consequências do cogito. Nos estudos realizados por Descartes, podemos perceber a supervalorização da razão para se chegar a conclusões em diferentes aspectos, como filosofia, ciência, matemática e até mesmo para se provar a existência de Deus. Daí se faz importante um método que possa garantir a veracidade das conclusões obtidas, uma vez que os objetos do mundo são exteriores à razão. Uma outra consequência do cogito é o dualismo psicofísico, segundo o qual o ser humano é um ser duplo que é composto por substância extensa e substância pensante. Descartes mostra certa dificuldade para conciliar as duas substâncias. O corpo é uma unidade fisiológica, depende das condições de sobrevivência para manter-se, portanto está sempre suscetível à natureza, espaço e dimensão. Já a mente, com as suas funções de pensar, recordar, raciocinar e assim por diante, não tem extensão no espaço e nem em sua localização, não se submete às leis da física. Portanto, a mente é livre.